Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jovem Talks. E hoje a gente tá com a presença ilustre de quem, Lucas? Hoje a gente trouxe uma pessoa muito importante, a gente trouxe um advogado, o nome dele é Léo, diferente do que muitas pessoas pensam que é Léo, Não é Leonardo, é Léo. Só Léo. Então, Léo, seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua presença aqui hoje. Bom, primeiramente eu quero dizer que é uma honra ter sido convidado por vocês, estar aqui presente com esse novo projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso em virtude da dedicação e do talento que vocês têm. E Léo é isso aí, objetivamente meu pai foi no cartório e colocou Léo, só Léo. Tava atrasado, não tem que voltar, tem que almoçar. Leonardo coloca é Léo, muito Léo, grande. Léo o quê? Léo? Léo. Tô indo. Calma, é só Léo, preciso almoçar. Beleza. Léo, a gente tá muito agradecido, nós que estamos honrados por ter você junto de nós aqui, no nosso segundo episódio de Jovem Talks. Acredito já. eu que vai vir muito mais pela frente, né? E o estúdio, né, tá sendo privilegiado em estar nesse Já estúdio emprestado. fazer a nossa Inclusive, a gente não publi já, pagou aluguel então. esse mês. Já fazer a nossa publi, né? Que quem tá querendo ver como que tá a reforma do estúdio, passa no nosso Instagram lá que a gente tá passando. Tem tá bastante jogando tudo coisa por lá. lá. Às vezes eu esqueço de marcar a gente, mas Não, tem tem lá. problema, mas tá lá. Beleza, vamos ao que interessa então, que é o nosso convidado. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, que parece que eu tô com um revólver na minha cara. Não tô acostumado com essas coisas chiques ainda. Meio estranho. Até acostumar, Mas beleza. é. Vamos lá. Léo, fala um pouco pra gente como que vamos lá, vamos começar do começo. Hoje você é formado, né, em bacharel de Direito, isso? Isso, exatamente. Você é advogado, passado pela OAB, tudo credenciado, tudo certinho. Isso, exatamente. Tá, vamos lá. Como que foi isso? Na escola você já sabia que você queria ser advogado e ir para a área de direito em si, independente de exercer ou não a advocacia? Não, na verdade, na escola eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu gostava de jogar futebol, assistir futebol, respirar futebol, sonhar futebol. Enfim, a minha vida ela era muito restrita ao esporte, ao futebol, e é uma coisa muito saudável, mas eu não tinha a menor ideia do que eu faria posteriormente. Então, na escola eu não via muito a razão de estudar determinadas matérias pelo que eu tinha, porque eu não tinha interesse nelas. Então, eu me via até sufocado e desanimado em estudar porque eu não tinha me encontrado durante o colegial. Porque não tinha matéria de futebol, né? Tinha educação física, mas... mas educação física, as meninas jogavam vôlei, né? Queria jogar vôlei. Aí no colegial, o que aconteceu de bastante importante para eu poder conhecer novos mundos, que no começo foi muito ruim, mas posteriormente eu vi que foi algo positivo para outro aspecto da minha vida. Eu sofri uma lesão no ligamento do meu joelho esquerdo e isso fez com que eu parasse de jogar futebol por quase um ano. Então isso abriu novos horizontes para mim. Eu passei a pesquisar mais, a conhecer mais outras coisas em virtude dessa lesão. E foi aí que eu comecei a me interessar um pouco mais por algumas coisas, mas não pelo direito propriamente dito. O direito eu tenho que confessar para vocês que eu fui me descobrir mesmo no segundo ano da faculdade, indo pro terceiro. Então mesmo no primeiro ano da faculdade, eu ainda tinha muitas dúvidas se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E eu acho que é natural, até muita gente que vai nos assistir aqui, um público bastante jovem, é natural a gente ter uma certa dúvida do que vai fazer no futuro. Até porque há pessoas que se descobrem muito cedo, descobrem talentos muito jovens, e há outras pessoas que descobrem as coisas que elas gostam ou que elas têm uma certa facilidade em aprender no futuro, com 30, 40, 50 anos. Então é aquela frase, né? Nunca é tarde para aprender. Nossa, olha, a conectividade estava boa. Mas é exatamente sobre isso. E uma coisa que eu escuto bastante, Léo, acredito que você também escutou isso bastante, é que eu sou estudante de administração. Eu me formo em administração esse ano e fala, quando eu falo que faço administração, mas você tentou outras coisas e não deu certo, né? Aí eu sou infeliz em ter que dizer que de fato eu estudei um ano de engenharia e o pior é que é sempre assim, né? Ou é ADM ou é direito, né? A turma fala isso, né? E como que é pra você? Pra mim eu já acostumei. As pessoas vêm e falam, não, de fato... eu tentei outra coisa, eu tentei estudar engenharia, né, mas não dava. Eu olhava meu amigo Augusto fazendo os cálculos de cálculo 1 e eu ficava, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Porque chegou na prova eu zerei. Eu não acertei nem meu nome.
Eu coloquei com Z e com S. Conseguiu tirar -1, não sabemos como. -1. Prova. Lá na Facens tem uma foto minha lá, de um aluno que errou mais na prova. Mas daí eu... Ele errou o nome e a data da prova. Aí eu coloquei... Acertou o local da prova. Acertei o local da prova. Por sorte que o nome do professor já vinha escrito. Ainda bem. Mas aí eu me descobri na administração através de um trabalho que eu tava na época, que eu trabalhei muito com subgestão, então eu pude entender que falar, não, é isso aqui que, poxa, eu gostei. E de fato foi, entrei na faculdade de administração e me encontrei. Aquelas notas que eu tirava vermelha na Facens, que era DP em Química, era DP em Física, era DP em Cálculo. Chegou na administração, era DP... Brincadeira. Não, chegou na administração, aí desenrolou. Mas eu acho que é bastante isso mesmo. Até tem uma frase muito legal que é citada por um filósofo, que, se eu não me engano, é Nietzsche, que fala: demore o tempo que for para descobrir o que você quer fazer da vida, e depois que descobrir, não retroage ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Essa frase ela é muito citada por um professor que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Clóvis de Barros Filho, e ele cita até em algumas entrevistas isso aí. E isso faz todo sentido, porque nem sempre nós descobrimos, voltando ao que a gente estava falando, nem sempre descobrimos muito cedo aquilo que a gente tem como vocação. E com o tempo nós descobrimos que temos às vezes mais do que uma vocação, como vocês, por exemplo, aqui, com um curso e também fazendo agora o podcast. Mas tipo assim, o Lu, ele se achou em ADM. Você é advogado e tudo mais. Eu não consegui me encaixar em alguma coisa, entendeu? Até hoje. É como a gente falou, nunca é tarde, né? Exatamente. Mas, tipo assim, até hoje a única coisa que eu olhava, desde que, tipo, eu tenho 17 anos, né? Então minha geração cresceu junto com a internet, né? Sim. Então, tipo assim, a única coisa que eu olhava e falava, um dia eu quero trabalhar com a internet. E eu não me encaixava em mais nada. Aí chegou, agora tamo aí, né? E Mas esse novo é projeto... uma coisa que realmente eu me encaixo, entendeu? Que eu gosto de conversar com as pessoas, gosto da internet, então tamo aí. Casou, e você também é muito novo. Eu acredito que não... Há hoje uma preocupação muito grande, e isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas mais jovens, que é isso, se descobrir muito rápido. E a vida, ela não pode ser pautada por tempos que nós mesmos pautamos. As coisas, elas vão acontecendo naturalmente. É claro que a gente não vai ficar deitado e esperando que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo não devemos ter tanta ansiedade por acontecer de maneira tão imediata. A vida, ela é engraçada, porque ela é relativamente curta, mas também, ao mesmo tempo, ela é relativamente longa para determinados aspectos. Exato. Então, a gente tem que ter essa calmaria e ir se descobrindo com o tempo. No meu caso, eu agradeço muito a Deus por ter percebido que o direito seria aquilo que eu gostava mesmo. E eu descobri, como eu estava falando anteriormente, só no segundo ano da faculdade. Acredito que muito por causa da grade curricular da faculdade. As matérias que eu passei a estudar no segundo ano foram matérias que me chamaram mais atenção. Então, o primeiro ano da faculdade eu terminei completamente perdido ainda. Eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi esse curso? E depois, com o tempo, eu fui descobrindo. Então, acho que o mergulhar no conhecimento sobre as áreas, sobre profissões, isso fará com que desperte alguma coisa dentro de nós e que venhamos a achar como correspondente aquilo que gostamos. E... Pode falar. Não, eu queria falar aqui uma coisa que foi muito legal, que ele falou que parte da, ansiedade, né? Que tem muita gente hoje que tá no ensino médio. Chegou no terceiro ano do ensino médio. Pensa, tô no ensino médio, vou chegar no meio pro final do ano, eu tenho que saber o que eu vou fazer para eu prestar vestibular e no outro ano já tá na faculdade. Exatamente. E não é assim. Uma vez, eu terminei a escola ano passado, e teve um professor meu que me ajudou demais, ajudou muito a minha sala também, que ele falou, gente, é claro, vocês querem estudar para passar em uma faculdade, alguma coisa? Tranquilo, conhecimento nunca é demais. Só que vocês estão terminando a escola agora. Vocês têm 16, 17 anos. Vocês estão terminando agora. Vocês têm muito tempo pela frente. Então, você não precisa sair igual todo mundo fala, né? Que você tem que sair da escola e já ir para a faculdade. Você pode descobrir novas áreas. Pode ter diversos lugares para você ir, né? É verdade. Eu tenho um exemplo até parecido com o que você falou. E para a gente ver como não tem um tempo. Na escola ainda a gente é mais jovem ainda, mas eu tenho um exemplo prático que é uma amiga que eu tenho, uma menina muito gente boa, que no último ano da faculdade, eu conversando com ela no saguão ali da faculdade, eu perguntei, o que você vai fazer depois da faculdade?
porque também é uma ansiedade, gera outra ansiedade. O que você vai fazer depois da escola, o que você vai fazer depois da faculdade. Então, acho que o final dos ciclos, ele gera uma ansiedade até natural, mas não pode ser excessiva. E ela falou pra mim, Léo, eu faço qualquer coisa, menos alguma coisa no ramo do direito. Eu vou mexer com outra coisa totalmente diferente, eu quero viajar pra fora, eu quero me redescobrir, porque eu não quero isso pra mim. E detalhe, ela tinha notas altíssimas. Caramba. Então, às vezes, você até você performar bem, não necessariamente é aquilo que você gosta, não necessariamente aquilo te deixa feliz. Então, há pessoas que têm uma técnica em determinadas áreas, mas não necessariamente ela ama o que faz. E eu acho que o essencial é amar o que você faz, é você levantar todos os dias, lavar o seu rosto e falar, vamos pra luta. Pra cima. E uma coisa que coincide muito é que a nossa primeira entrevistada foi a Rafa. Ela é dentista, né? Cirurgia dentista. E ela citou duas coisas que você também citou. Que em alguns períodos, em alguns momentos, passou pela cabeça dela que, será que eu tô fazendo certo? Será que eu escolhi a coisa certa? E ao mesmo tempo também teve essa ansiedade, né? Mas o que você disse sobre você amar o que faz, até ela falou, né? Falou. Que é você acordar de manhã e falar, não, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, é o objetivo. E aí é exatamente isso. E para quem tá aí tentando fazer vestibular, é isso que tem que pensar. Que você se formar ou não vai deixar você melhor ou pior como pessoa. É verdade. Né? Você não fazer uma faculdade hoje, mas você se empenhar em algo que te faça feliz, eu acho que o resultado vai ser tanto quanto qualitativo como se você se formar numa faculdade. Sem dúvida. Eu tenho essa certeza. Hoje eu vou me formar em administração, no final do ano, se Deus quiser, mas eu amo administração. Independente se eu estou atuando aqui, né, se Deus está tomando esses caminhos, a gente está trabalhando nesse ramo, mas eu amo administração, eu amo pessoas, eu amo gestão. Então, é isso, é você fazer, independente do caminho, aquilo que você gosta. E aquilo que a gente se encaixa, né? Exatamente o que a gente conversou no começo. A gente descobre com o tempo mais do que uma vocação. Você, no caso, exemplificou a administração. Você se encontrou e viu que aquilo te fazia feliz. Mas, com o tempo, com o passar dos anos, agora vocês se descobriram com o podcast, com a comunicação, com mexer com as mídias digitais. Então, com o tempo, a gente descobre mais do que um ponto. E o Lucas, que tá com 17, Lucas? 17 anos. Você vai descobrir mais vocações ainda. E as pessoas que estão nos assistindo com essa faixa etária ou com a idade um pouco até mais avançada, descobrem com o tempo outras paixões. E é por isso que nós não devemos olhar, né, para a vida como algo sem caminho nenhum. Se for cavando, a gente sempre acha um caminho. Claro que alguns com mais dificuldades, infelizmente, por algumas condições sociais que foram impostas a nós, mas lutando, perseverando, eu tenho certeza que vai se descobrindo, se redescobrindo, se reinventando e sendo apaixonado pela vida e pelo que faz. Com certeza. E, tipo assim, quando você consegue perceber isso, é incrível, né? Porque, tipo assim, eu passei meu ensino médio, eu passei, né, do segundo e o começo do terceiro ano, pandemia, né? E, tipo assim, tem aquele desespero, né, de que eu não quero fazer, não sei o que eu vou fazer, o que eu faço agora, entendeu? Mas depois de um tempo eu comecei a pensar, falei, cara, não... Você é novo, entendeu? Tem 17 anos agora, tem muita vida pela frente, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Mas, tipo assim, tem muita coisa pra você fazer ainda, entendeu? E uma coisa que eu penso, do que adianta você levar a vida, tipo, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir o que as pessoas querem que eu faça? Do que adianta isso? Se no final de tudo a gente não vai levar nada com a gente, entendeu? E no final o resultado é seu, né? É verdade. Independente de quem te induziu a ele, o resultado é seu. É seu. Se ele vai te atrair coisas boas ou não, por isso a gente tem que pensar muito bem. Não às vezes as pessoas confundem em fazer o que os outros querem que você faça e em fazer algo que alguém te aconselha a fazer. É diferente. O exemplo, me aconselharam muito tempo a fazer engenharia. E eu amava, sempre gostei muito de carro. Então eu entendi que, poxa, talvez de fato dê certo. Engenheiro mecânico. Eu comecei e eu vi que não era nada a ver. Gostar de carro é uma coisa, ser engenheiro é outra, ponto. Não tem nada a ver. Até esses dias eu vi gostar de bicho e ser veterinário é diferente. Exatamente. De animal é diferente, né? Eu sempre gostei de carro. Se você colocar um modelo pra mim, eu vou falar o modelo, o motor, o que ele tem, se ele é completo, se ele não é só de olhar o modelo do carro. Mas isso não me faz um engenheiro. E quando eu decidi não fazer mais, eu tive um apoio do mesmo jeito das pessoas que me apoiaram quando eu entrei. Ou seja, eu não entrei porque queriam que eu fizesse. Sim. Eu simplesmente entrei porque eu quis. E saí também porque eu quis. Mas uma curiosidade bacana, Léo, eu não sei se você sabe, mas eu também já quis ir para a área do direito. Ah, é?
Já. E algum ramo específico do direito você quis ir? Eu queria lascar as pessoas, né? Eu sempre fui bastante pé firme. Teve um acontecimento uma vez na escola que... eu já sei dessa história. Teve um evento lá que... Pela cara do Lucas foi forte o negócio. Não, eu causei. A gente chegou na escola pra ter aula, obviamente, né? Não, a gente chegou na escola pra um baile funk. A gente chegou na escola pra ter aula e, de repente, o portão fechado, com um bilhete escrito à mão que não haveria aula naquela semana devido a algumas manutenções que seriam feitas na escola. Sim. Eu cheguei em casa, entrei no Facebook, detonei. Onde já se viu a escola não pensar nos alunos que moram no sítio, que não tem acessibilidade, que não tinha como voltar embora e não sei o que. Isso 8 horas da manhã. Eu já cheguei em casa e já fiz isso. Não demorou muito, a escola comentou embaixo. Que não sabia do que estava falando, que tinha que se colocar no lugar da escola, não sei o que, e começou aquele debate, até que chegou um ponto que quem estava respondendo pela rede social da escola falou assim, que eu deveria estar focado no estudo e eu deveria me policiar mais na rede social. E aí eles falaram assim, não tivemos tempo de notificar devido à manutenção que está sendo feita na escola. E aí eu rebati. Falei, mas o tempo que vocês estão usando com essa mesma rede social para me criticar no meu post, vocês poderiam ter feito um simples post indicando que não teria aula. E aí meio que acabou ali a discussão. Ali acabou a discussão que, de fato, eles perderam a voz. Porque eles estavam discutindo com um aluno do 2º ano do ensino médio sobre não ter aula sem aviso prévio da escola. E aí eles pararam para pensar, putz, a gente está discutindo por uma rede social e, de fato, a gente poderia ter feito um post. E foi o que eles comentaram embaixo. Pediram desculpa e falaram, não, de fato... Sim, você tocou num ponto importante, porque o direito ou a advocacia em si, ela é vista muito pela população como um advogado sendo aquele que processa, aquele que arruma brigas, enfim. E assim, o papel do advogado ele não é exatamente contender por contender. Existe o advogado contencioso, que é aquele que trabalha quando já tem um litígio envolvido, e o papel dele é resguardar os direitos daquele que está envolvido no litígio. Então, de fato, ele tem que ser combativo, ele tem que lutar pelos direitos daquele que ele está representando. Mas não necessariamente ele ser um brigão, uma pessoa que arruma briga. Não é o seu caso. No seu caso, era uma discussão legítima, você precisava de um aviso prévio, você estava pensando nos outros colegas que não tinham, talvez, uma condição econômico-financeira para poder ficar se deslocando para a escola e tiveram que se deslocar, perderam viagem, perderam tempo, perderam energia, enfim. Mas era uma luta justa no seu caso. E isso que tem que ser o papel do advogado, é lutas justas. Eu tinha um professor na faculdade de Direito, professor João Batista de Melo Souza Neto, que foi uma grande inspiração para mim, e ele sempre falava a seguinte frase: o advogado ele é o primeiro juiz da causa, ou seja, é ele que analisa aquilo que o cliente está chegando para ele, dizendo para ele, e ele que faz um julgamento prévio se o que o cliente está pleiteando é justo, é legítimo, é legal. Então o advogado ele já faz um juízo daquilo que chegou até ele para bater na porta do judiciário. E aqui é um ponto bastante importante, vocês falaram, até o Lucas brincou, quem não sabe o que faz vai para DM ou para direito, o Luiz falou que faz a DM, e o direito ele não se resume à advocacia em si. Dentro do direito há vários outros cargos, várias outras profissões que pode seguir. Uma que eu citei agora para vocês é de juiz. Existe o juiz, existe o defensor público, existe o promotor, existe o delegado, que ele precisa ser bacharel em direito. Então, há uma série de cargos, há uma série de funções existentes, além do advogado, o advogado público também, que defende, que representa os órgãos públicos perante o judiciário, ou até extrajudicialmente. Então, existe uma gama, realmente, um leque muito grande que o direito acaba proporcionando, que não é só a advocacia em si. Sim, e é muito interessante falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que olha e fala, não, então vou fazer direito porque eu quero ser advogado, eu quero prender as coisas, entendeu? Só que não é isso, né? Tem muito mais ramos que você pode ir com direito. É verdade, é bastante amplo. É muito amplo, como eu citei, essas várias profissões, cada uma com suas peculiaridades, com suas virtudes, com as suas dificuldades, mas quem procura o direito, ele vai ver que tem realmente muitas opções e acaba encontrando a vocação em uma delas. Talvez um bom advogado não seja um bom delegado, talvez um bom delegado não seja um bom procurador. Então, isso te dá uma chance, te dá realmente, o curso te proporciona uma abertura bastante grande. E essas probabilidades que você disse, né, no curso que você pode seguir quando formado,
Quando você tá ali fazendo o curso, você tem esse discernimento, por exemplo, os professores já induzem, vocês podem ser promotor, vocês podem ser isso, podem ser aquilo. Tem matérias específicas que são direcionadas a mais um caminho do que o outro ou não? Na verdade, não. Na verdade, a faculdade de Direito, ela prepara bastante o aluno para a advocacia. Mas não dizendo que ele tem que ser necessariamente um advogado, mas ele acaba porque, embora não seja obrigatório, muitos dos alunos, a maior parte, eles fazem a OAB no final do ano. E a prova da OAB no final do curso. E a prova da OAB é basicamente o papel do advogado, porque a segunda fase, ela consiste em você fazer um pedido para um juiz, ou apresentar uma contestação, apresentar um recurso. Então, acaba por direcionar em determinado momento do curso como se fosse ser um advogado. Mas não te induz a ser um advogado. Ele, na verdade, mostra dentro do curso as várias possibilidades que você tem de seguir posteriormente. O que acontece? Uma coisa que é importante falar é que após o final do curso, você não pode imediatamente ingressar em determinados cargos. Por exemplo, de juiz, ou de delegado, de promotor. Você precisa passar por um tempo de prática jurídica, que a gente chama em alguns cargos de 2 anos, outros cargos de 3 anos. Então, isso faz com que muitas pessoas, no início, acabem optando por advogar, optando por outro cargo, que ele possa já exercer de imediato. Mas na faculdade eu acho o que foi muito interessante para mim foi que os meus professores, eles exerciam cargos distintos. Então eu tinha professor que era advogado, tinha professor que era advogado público, tive professor que era juiz, desembargador, então isso, procurador. Então isso fez com que também, no meu caso, abrisse muito o leque e eu fosse pesquisando os vários segmentos diferentes por causa dos professores. Porque não adianta, o professor, ele é uma inspiração pra gente. Então os professores me inspiravam e com isso eu fazia uma pesquisa mais aprofundada sobre diversos cargos. Caramba, que demais. Nossa, eu falo, a gente só tá trazendo pessoa culta pra cá. Que é o segundo episódio nosso aqui. Só que a Rafa também... Não, é assim... Eu tô tentando ser o mais conteúdo que eu falar porta, primeira porteira. Cara, abre a porta, porteira, não dá pra fazer. Mas, puxando o gancho que você falou do que no direito você tem toda essa abrangência do que você pode seguir, juiz, promotor, enfim. Mas uma dúvida que eu tinha, acredito eu, que muitas pessoas tenham também, quem está assistindo, é referente, por exemplo, que não necessariamente eu preciso prestar a OAB se eu for, por exemplo, o meu foco é ser promotor, um exemplo. Certo. Me formei em Direito e eu quero ser promotor. Eu não necessariamente preciso prestar a OAB, então. Não, na verdade você precisa. Tem que fazer, você tem que passar. Em alguns cargos até não, mas o de promotor eu não salvo o melhor juízo, mas o de juiz, por exemplo, você precisa ter sido inscrito na OAB. Então é por isso que muita gente que não quer ser advogado acaba prestando a OAB no final do curso. Então não é uma obrigatoriedade, mas dependendo do cargo você vai precisar ter, então as pessoas acabam por fazer. Até por isso que a faculdade te direciona bastante, te prepara bastante para a prova da OAB, mas precisa da inscrição nos quadros da OAB. Entendi, caramba. Você fez qual faculdade, Léo? Eu fiz a faculdade de Direito de Sorocaba, FAD. Ah, FAD. Conheço bastante. Conheço Uma faculdade bem Uma faculdade muito boa. renomada, né, no ramo de Direito. Ela é específica, né? Só tem Direito lá. É igual a Facens. A Facens é também... Agora não, né? Agora acho que abriu algumas outras Facens vagas. abriu... Arquitetura, abriu... Odontologia, eu acho? Ou enfermagem, alguma coisa assim. A Facens agora é Unifacens, né? A Unifacens tem muitos cursos lá. Mas é bem top também. E... Léo, me fala um pouquinho pra gente agora. Você falou que quando você era criança você gostava de jogar bola, né? De jogar bola e você gostava de futebol também, né? Mas, além disso, você tinha algum hobby que você fazia quando criança ou até mesmo quando adolescente, além de jogar bola? Hobby o jogador que você disse? Hã? Hobby o jogador que você disse? Não, o futebol não sai, não tem como fugir. Eu gostava muito, quando eu era criança eu gostava muito de jogar futebol, enfim, eu tinha poucas atividades. Posteriormente... Ele gostava de futebol também, não sei se ele falou. Não, mas posteriormente eu fui pegando outros costumes, enfim, eu gosto de correr, não que eu saiba correr, não que eu esteja praticando a corrida, mas eu gosto de correr, eu gosto de tocar. Eu aprendi a tocar violino quando era criança, mas isso me traumatizou bastante, porque minha mãe me tirava do final do treino do futebol para ir tocar violino, então eu acabei por... espontânea pressão. Exatamente. Mas aprendeu.
Mais ou Não. menos. Aprendeu o básico, o básico. Pega um violino ali pra mim, por favor. Nós achamos um violino aí, né? Então... Mas também que fique claro que eu gostava de jogar futebol, não que eu soubesse de jogar futebol. É bem diferente, né? Entre o gosto e saber de fato. Você sabe que quem fala assim, não. por que choras, Messi? Quando você chega assim e fala, viu, vamos jogar tal coisa. Não sei jogar muito bem. Você já sabe Ninguém que tira a pessoa dali. Não. E uma coisa que num Passarinho Verde me contou é que você jogava bem ping-pong. Jogava mesmo ou era só... Mais ou menos. Eu jogava benzinho até. achei que pouco. ia ser desumilde. Eu tinha uma mesa de ping-pong em casa, eu não sabia jogar. Você acredita nisso? Acredito. Você acredita no negócio quando não é pro esporte. O meu foco é tanto em, visivelmente, de comer, que a hora que ele falou que ele sabe correr antes de comer... Onde? Não, mas isso também é um hobby. Se for, eu tenho ele, com certeza. Na verdade, eu tô quase pensando que eu acho que aqui é hobby. E comer é minha profissão. Eu tô começando a ter essa mini dúvida dentro de mim. Mas, Léo, como eu tava dizendo, eu também pensei em seguir pra área de direito. Mas quando eu comecei a fuçar mais a fundo, né? E aí eu vi que tinha que ler bastante e coisas assim, eu vi que não era minha praia. Mas quando você se descobriu ali no segundo ano, na faculdade, você teve certeza que era aquilo, não passou pela sua cabeça. Por que eu tô perguntando isso? Porque tem muita gente que eu conheço, né, da minha faixa etária, ou até mesmo da faixa etária do Lucas, que tá estudando e tem essa dúvida. Por exemplo, eu tô no terceiro ano de engenharia, eu falo isso por caso real, e não sabe se de fato é aquilo que quer. Gosta, mas não sabe se é aquilo. E você teve essa sensação ali depois do segundo ano? Depois que você se identificou, você teve essa sensação ou não? Sim, um ponto interessante que você tocou, porque eu percebi que aquilo era o curso que eu queria. Aquele era o curso que eu queria, melhor dizendo. Mas não necessariamente eu descobri a minha profissão que eu queria levar para minha vida ali. Então, foi um grande divisor de águas, porque eu descobri que estava no lugar certo, estudando o curso certo. Mas a profissão, eu já mudei diversas vezes de intenção de profissão. Hoje eu estou advogando de maneira privada e eu acho muito interessante, gosto muito. Inclusive, gosto mais do que eu pensei que fosse gostar durante o curso de Direito. Mas eu já pensei em ser procurador, que é um advogado público. Eu já estagiei no Ministério Público durante a faculdade. Isso é um ponto interessante para quem está nos assistindo e está fazendo, já está cursando algum curso. É interessante que você faça bastante estágio. Vá para vários segmentos dentro do seu curso, porque você vai acabar enxergando o seu curso sob óticas diferentes, então sobre perspectivas diferentes, e você vai descobrir mais a fundo. Uma falha que eu tive na faculdade, que hoje eu percebo, é que eu estagiei em poucos lugares. Eu acabei estagiando 1 ano e meio praticamente no Ministério Público, então eu tive muito a visão do direito da expectativa de um promotor de justiça. E com o tempo, estudando, me aperfeiçoando, eu acabei mudando um pouco a ótica. Não que todos os promotores pensem de maneira igual, mas em mim ficou assim uma visão muito de uma das atribuições. Daí depois você vai para a advocacia, você percebe que você tem que olhar sob outra ótica. É claro que a lei é igual para todos e você vai estudar, vai trabalhar em cima daquilo, mas às vezes com algumas perspectivas, com nuances diferentes. E com a advocacia eu comecei a tentar a pensar de outro jeito. E eu acho que é com todos os cursos. Dependendo do curso, você tem vários estágios para fazer. Uma dica que eu dou, uma recomendação faça estágio em diversos lugares que você vai olhar com outros olhos para o seu curso. Boa. E nesse tempo, eu não sei se com o Lucas foi assim no ensino médio, comigo foi... Muita gente, quando eu estava no terceiro ano, já sabia o que queria fazer. Uhum. E aí eu me senti por um certo período de tempo até meio isolado, no sentido de que, mesmo sabendo que eu gostava muito de carro, que a probabilidade de eu fazer engenharia era grande, mas eu não tinha certeza. E eu vi os meus amigos, não, porque eu vou fazer medicina, porque eu vou fazer odontologia, eu vou fazer arquitetura, eu vou fazer engenharia civil, não sei o que, não sei o que. E naquele momento me dava uma certa insegurança, porque eu falava, meu Deus, eu não tenho certeza. Eu gosto de carro, eu acho que eu vou me dar bem na engenharia, mas eu não sei, eu não tenho certeza. E aquilo me deixava muito inseguro. Não sei se com você foi assim, Lucas. Não sei, Comigo, tipo assim, a única coisa que eu gostava na escola era o esporte, entendeu? Mesmo não levando muito jeito, né? Porque futebol, de gandula eu era ruim. Mas, tipo assim,
eu gostava muito de esporte, tipo vôlei, basquete, sabe? E eu falei, cara, a única coisa que eu gosto é o esporte. Então eu ia pra área de educação física. Só que aconteceu a mesma coisa com você, que você gostava de carro, mas você não sabia se identificava. Comigo foi a mesma coisa, entendeu? Que eu, tipo assim, eu falei, eu quero fazer educação física porque eu gosto de esporte. Mas daí eu ficava pensando, mas será que eu não gosto de esporte só pelo hobby? E hoje eu percebo que era isso, entendeu? Eu gosto dos esportes, tipo, quando eu tô no meu tempo livre, mas não é disso que eu quero viver, entendeu? Não quero viver do esporte. E acontecia muito isso na escola, tipo, todo mundo falava, eu quero psicologia, eu quero medicina, entendeu? E eu ficava tipo, e eu quero fazer o quê? Então, e mediante a isso, eu pensei em trazer esse assunto no sentido de que você hoje como, né, podemos aí dizer um doutor, um advogado formado, né, já está aí nos seus estudos. Quanto tempo de formação, Léo, você tem? Eu terminei em 2017, colei grau em dezembro de 17. Então tenho aí 18, 19, 20, 21, 22. Você viu que eu sou de humanas, né? Tem que contar no dedo. Sim, Cinco não, anos. eu tava aqui também. Conferindo Eu aproveitei que a câmera tava cortada pra você e eu tava aqui assim, 1, 2, 3. Eu ia falar 7. Eu falei, tenho 7 dedos nessa mão. Como A que eu botei produção 7? só de sacanagem botou a câmera no meio, daí viu você contando. Assim, Tava os três entendi. contando aí. Então eu acredito que você tem uma bagagem pra dizer o que eu pensei. O que você tem pra dizer pro pessoal que tá com esse pensamento de não saber se de fato é aquilo, tá preocupado, tá no ensino médio pós-pandemia, porque infelizmente eu tenho certeza que a pandemia ela mexeu muito com a mente Demais. das pessoas, principalmente de quem hoje tá no ensino médio, tá com esse anseio de, meu Deus, eu tenho que fazer vestibular, mas teve pandemia, e se tiver outra pandemia, e se eu não passar, se eu entrar numa faculdade, não gostar, não puder pagar, e o que você tem a dizer pra essa galera que tá hoje agora nesse momento aí com esse pensamento? Eu tenho para dizer, não fique tão ansioso. Não, eu sei que pode parecer fácil dizer, mas é verdade. Não se preocupe em não ter se descoberto ainda. O tempo, a busca pelo conhecimento, assistir vídeo como esse, canais como o de vocês, que vai trazer pessoas de profissões diferentes, pessoas que fazem coisas diferentes, pessoas que não participaram de uma faculdade, mas que têm uma vocação para coisas que não precisa necessariamente, por exemplo, de um diploma de faculdade. Afinal de contas, é o que a gente falou no início, não é fazer de uma faculdade que fará da pessoa uma pessoa feliz. Então, fique tranquilo se você não se descobriu ainda, o tempo vai ajudar, você procurando, a busca pelo conhecimento fará com que você se conheça melhor. E eu acho que uma das coisas muito importantes da vida é se conhecer. A autorreflexão, é ver do que você gosta, o que você ama. Isso vai te ajudar a escolher uma profissão. Porque deve ser muito penoso acordar todos os dias esperando que dê 6 horas da tarde, né? Pra acabar, bater o ponto e ir embora. Então, Passar o dia inteiro, né? é muito difícil. Dormir, mas não se preocupe, eu sei que esse momento de pandemia trouxe para muita gente uma carga de ansiedade muito maior. E é natural, né? Ficar dentro da casa, você ter menos contato físico com as pessoas, isso angustiou demais. Mas também foi um momento para autorreflexão. Durante esse período também eu pensei muito até sobre a vida, sobre as coisas da vida, e também me ajudou a enxergar o meu próprio curso, minha própria profissão de maneiras diferentes. Então, o que eu tenho a dizer é que a vida é constante, a vida ela muda, ela altera com o tempo, os nossos pensamentos, até os nossos gostos eles mudam com o tempo. A gente descobre com o dia a dia que a gente gostava de coisas que outrora achava que não gostava. Eu mesmo, quando era moleque, não gostava de doce de leite. Hoje eu amo doce de leite. Então, é um exemplo que pode parecer banal, mas é verdade. Mas Os nossos gostos, até para comida, para culinária, vão mudando com o tempo. Não gostava de comida japonesa. Hoje eu sou um assíduo. Hoje, inclusive, os restaurantes de comida japonesa, quando vê o Léo chegando, coloca a plaquinha de fechado, estamos em falta. Eu ouvi dizer que a produção vai pagar japonês para todo mundo hoje. Hein? Meu Deus, olha, eu tive a mesma... Valeu. Teve um joia aqui, hein? Eu vi um joia vindo de canto. Tem alguma câmera gravando a produção? Ali, rapidinho, ali, só... Não, mas é exatamente isso. E uma coisa interessante que eu ouvi esses dias, eu não lembro aonde, mas era relacionado a isso, sobre o medo. Não o medo em si, de medo de barata, de aranha, o medo de si mesmo. Porque eu acredito que não há ninguém mais tempo com você do que o seu pensamento. É verdade. Então até tem uma frase que diz, o que você está pensando? Você está confortável onde você está ou você tem medo de onde você está?
Então a gente tem que trabalhar isso no sentido de que tá tudo bem não estar tudo bem. Mas até quando você vai permitir que não esteja tudo bem? Caramba. Então é enxergar essa perspectiva. Você faz ADM ou filosofia? Eu fiz um curso preparatório de filosofia. É porque depois de um tempo que a turma fica meio assim, tipo, meio que acaba se conformando, né, com o que tá acontecendo. Porque a pessoa passa o dia inteiro. Eu não quero fazer nada, eu tô sofrendo, entendeu? Só que, tipo, a nenhum momento a pessoa fala, tá, eu não tô bem. Mas eu quero melhorar, entendeu? A pessoa começa a se conformar com a própria dor, entendeu? E isso acontece muito com quem? Com quem tá hoje no ensino médio. Com quem verdade. tá sabendo que ano que vem, nesse mesmo período, eu vou estar finalizando o segundo bimestre da faculdade. Meu, calma, vive o hoje. Sim, né? sim. Se preocupa com hoje. Pegando gancho, o Léo, por exemplo, era louco pro futebol, só gostava de futebol. E talvez, se a gente usar um pouco do que quando a gente era criança, de focar no agora. Porque a criança ela não tá preocupada se amanhã ela vai brincar de novo ou não. Ela tá preocupada com o que ela tá brincando ali agora. Então, talvez nós hoje, como adultos, como pessoas aí graduandas, como pessoas formadas ou profissionais, a gente tem que pensar nisso. Como criança. Vamos viver o hoje. Não que amanhã não importe, mas a importância do amanhã tá no tempo que ele vai agir, que é amanhã. Então a gente tem que focar no hoje. Extremamente profundo. Muito inteligente, né? Eu Meu fico Deus. me sentindo meio burro aqui. Não, porque o Léo fala bonito. Você começou a falar bonito agora também. Eu não sei falar bonito. Se quem quer falar bonito, faz um curso intensivo com o Léo. Tá? Eu acho que não, acho que é o contrário, viu? Mas é verdade, o que você falou é interessantíssimo também. Não me lembro agora, um filósofo falava que o instante que você não quer que acabe é um instante de felicidade, é a felicidade em si. Porque quando você está fazendo algo que goste, você não quer que aquilo lá acabe. E por não querer que acabe, você está amando, você está se sentindo feliz. E isso é a felicidade, que são instantes da vida. Então, é claro, voltando no outro assunto, a ansiedade, que hoje em dia está muito presente na vida do jovem, ela deve ser acompanhada de um auxílio profissional. Tem profissionais próprios da área que vão passar tratamentos, enfim, vão passar aquilo que eles têm como metodologia para ajudar, para auxiliar. E isso é muito importante. Mas eu creio que vídeos como esse ajudam também a ver que não sou só eu que não sei o que eu quero fazer da vida. Porque todos nós passamos isso. Eu passei um período meio curto de tempo, ainda faz pouco tempo que eu passei por isso, e ainda passo, às vezes, você fica em incerteza, e a incerteza ela é natural dentro do ser humano. Acho que isso que tem que ficar bastante claro para as pessoas. Não sou só eu que não sei o que quero da vida. Muitas pessoas também têm incertezas, e a gente tem que aprender a conviver e ir matando cada dia um pouco de incerteza, se redescobrindo, enfim, isso vai ajudando. Exato. Caramba, que legal. A gente aprendeu bastante, né? Tanto no direito quanto no futebol. Na filosofia. No futebol eu continuo não sabendo nada, que eu não entendo nada de futebol. Você me coloca no campo, eu fico perdido. Nossa, me coloca no campo, todo mundo sai. Mas no game não. No game já muda de história. Exato. Aí já é outra coisa. Eu já não curto muito, muito difícil. Você já não é muito... Qual área que você é mais... Meu Deus, agora eu tô com incerteza. Né? Acabou de fazer um negócio inteiro apoiando todo mundo que tava lá. Não, faço o que eu certeza. mando, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos isso. Mas bom, eu acredito que é exatamente isso. É você ter certeza, mas não se preocupar em não ter certeza, né? É verdade. E, bom, eu acredito que seja isso. Tem alguma dúvida, Lucas, do direito? Cara, eu acho... Não dá pra processar ninguém. Tá, então não tem. Tá, beleza. Não tem que processar. Não pode? Não. Então também não tem. Mas então acho que é isso, Léo. Como a gente falou pra Rafa, né, Lucas? Os nossos primeiros bate-papos a gente tá tentando fazer de uma forma um pouco mais enxuta, um pouco mais resumida. Porque a gente tá começando agora, a gente quer mostrar pro público o que a gente quer fazer, né? Um pouco do nosso nicho. Certo. E desde já somos muito agradecidos por ter aceitado vir até nós, por ter aberto um pouco aí do seu leque de história, que eu acredito que tem muito mais. E o convite tá aberto, né? Sim, com certeza. Isso da mesma forma que a gente falou pra Rafa, a gente fala pra você que aqui, como a gente falou no começo da entrevista aqui, né? A gente tá com esse estúdio improvisado, mas a gente vai ter o nosso, que já tá sendo criado, já tá muito bonito. Se acompanhar no Instagram, você vai ver que o negócio tá ficando perfeito. E como o Lu falou, já tá
o nosso convite tá totalmente já... Calma que eu perdi no que eu ia falar Lançado. agora. Isso, o nosso convite tá totalmente lançado pra você aparecer no nosso estúdio novo e Maravilha, vambora, né? vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês e certamente conhecer o estúdio de vocês, que eu já tô acompanhando no Instagram, já tô acompanhando ali no YouTube a evolução. Eu tenho certeza que vai ser show de bola. Ó, show de bola. Não podia deixar. Olha lá, viu? Tem que ter. Não adianta. É de lei. Não sai. Aproveitando o gancho, esse vídeo, esse canal, ele está sendo patrocinado pela SR Securitizadora. Para você que tem a sua empresa e precisa antecipar seus recebíveis, fazer desconto de títulos, entre em contato com a SR Securitizadora, que vai estar o link na descrição do contato deles, e faça já uma simulação e faça um cadastro junto a eles. E também as empresas que querem ter a sua marca aqui, no nosso estúdio novo, nosso videomaker agora vai colocar ali a imagem central. No nosso estúdio novo, né, Lucas? A gente vai ter uma tela onde vai ter uma TV, basicamente, né? Que vai estar ali, vai estar passando toda a logo dos nossos patrocinadores. Então, Exatamente. se você que está aí na sua casa, você tem uma empresa e você quer que no nosso estúdio novo a sua logo esteja aparecendo no centro da mesa, manda uma mensagem pra gente, o nosso e-mail vai estar na descrição do vídeo. Então, vocês mandam uma mensagem pra gente, entre em contato conosco que a gente vai estar proporcionando essa parceria aí, né? Vamos trabalhando. Ver o que E dá pra também fazer. os nosso Instagram, todas as nossas redes sociais também vai estar embaixo. Já segue a gente lá e pode estar fazendo a parceria por lá também, se quiser. Sim. E é isso, né? Acredito que por hoje foi um papo bem interessante, mas Foi. com dor no coração a gente vai encerrar. Mais uma vez, Léo, muito obrigado. Eu, em nome de mim mesmo, vou agradecer por ele. Sou muito feliz em ter você aqui e as portas já estavam, estão e estarão abertas para você. Quer falar primeiro? É que ele não me inseriu ali, né? Não, mas puxando esse gancho, a gente agradece muito. Eu, né? Porque você já agradece. Então, não, mas muito feliz de ter você aqui, de você ter aceitado esse convite, né? Porque assim como a gente sempre tá conversando, a gente fica com esse receio, né? De a galera não aceitar vir agora, né? Por quê? Porque o canal tá pequeno. A gente ainda não é uma empresa, né? Não é uma coisa muito grande. Mas a gente quer trazer esse como é que fala? Entretenimento pro público, entendeu? Então, tipo, a gente agradece muito de você ter aceitado esse convite e, como a gente já tinha falado, o convite tá aberto para mais vezes você aparecer por aí. Eu agradeço pelo convite, por ter tido essa oportunidade, porque eu vi em vocês realmente talento, dedicação e gostar daquilo que faz. Isso é muito interessante. O ramo de vocês é totalmente novo ainda, a gente pode assim dizer, mas a gente percebe a paixão de vocês em se comunicar, em fazer, produzir, e isso fez também com que o convite fosse mais facilmente aceito. Com a comida japonesa também, é claro. Essa daí de produção vai ter. Ele tá providenciando? Em cima da mesa, né, a produção. É abençoada a produção. É isso, gente. Muito obrigado por mais uma vez estarem acompanhando o nosso segundo episódio de Jovem Talks, ou podcast. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, deixa o like, não pode esquecer. Já tinha esquecido daquela vez. Exato. Deixa o like, comenta o que vocês gostaram, o que não gostaram também, né? Crítica construtiva é sempre bem-vinda. E se você quer aparecer aqui, ou você tem alguma sugestão para alguém aparecer aqui, que vocês acham interessante de ver aqui no podcast, vocês podem estar deixando um comentário, que a gente vai estar vendo todos os comentários de vocês, tá bom? Exato. Se tem algum famoso que você quer que venha aqui, tira um print desse vídeo e manda no direct todo mundo dessa pessoa, que quem sabe a gente não consegue atenção e traz pra cá também. É isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até mais. Até mais.